Prazer, uma boa manhã de quinta-feira para vocês, dia 2 de dezembro do 2021 ainda. Acabei de ver aqui que a data da monitoria está errada, tá? Eu coloquei aqui 2 de novembro, não é 2 de novembro, é 2 de dezembro. É porque eu copiei esse arquivo das primeiras monitorias que eu dei sobre o assunto. Enfim, agora, o que eu estou devendo para vocês? Tá? Estou devendo tanta monitoria que daqui a pouco vocês podem me colocar no SPC Serasa. Eu estou devendo algumas monitorias da parte de equação da energia ainda, umas 2 monitorias lá, e também 2 monitorias aqui na parte de bombas, tá? Eu tenho que gravar isso o mais rápido possível. Então vamos passar a manhã inteira aqui sentado no computador gravando. E ainda ter alguma energia para continuar resolvendo o exercício 6.12 de noite. E a propósito, eu parei no 6.3, isso foi na segunda-feira, e eu pulei direto para o 6.12. Esses exercícios que eu pulei, eu vou pagar agora nessas monitorias gravadas. Então, vamos lá? A gente tem o seguinte. Esse exercício 6.4 diz o seguinte, tá? Considere um tubo de ferro galvanizado horizontal de 5 centímetros de diâmetro. Qual deve ser a mínima queda de pressão da água no trecho de 30 metros de comprimento para que o escoamento seja turbulento e hidraulicamente rugoso? Considere que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico e que a sua viscosidade é 10 a menos 3 kg por metro segundo. Então, já está aqui desenhado, tá, o nosso tubo, mais ou menos como ele vai se comportar. Um termo aqui que talvez não seja comum para vocês é esse escoamento hidraulicamente rugoso, tá? Pode parecer uma novidade, mas esse termo a gente já ouviu antes, tá? Esse escoamento hidraulicamente rugoso, ele quer dizer regime completamente turbulento. Tá? Ou seja, ele está interessado em saber qual é o valor de queda de pressão que vai fazer com que o nosso escoamento esteja aqui, ó, nessa zona completamente turbulenta, tá? É essencialmente isso que ele está interessado em obter. Uma vez que a gente já está com o nosso objetivo em mente, vamos partir para a resolução do nosso problema, tá? Então aqui já está desenhado nosso tubo, ele tem 30 metros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro, tá? Quem está escoando ali é a água, e eu quero achar a queda de pressão que vai fazer com que o escoamento seja completamente turbulento, tá? Ou seja, o fator de atrito vai passar a depender apenas, tá, da rugosidade relativa e não mais do número de reinos. Então, eu vou definir aqui um ponto 1, tá, no início do tubo, e um ponto 2 aqui no final do tubo. Se a gente aplicar a equação da energia para o fluido real entre esses dois pontos, a gente vai obter o seguinte: é a pressão do ponto 1, tá? E eu estou aqui um pouquinho estranho. A pressão do ponto 1 divide isso por G mais a velocidade média do ponto 1 ao quadrado divide por 2G mais a altura do ponto 1 menos a perda de carga, tá? E aqui eu já vou aplicar uma simplificação, que é o seguinte: eu só tenho tubo reto aqui, eu não tenho nenhum acidente que me exija calcular o HS. Então, ao invés de escrever HT, vamos colocar direto aqui HD, porque eu sei que eu só preciso me preocupar com a perda de carga distribuída. Não temos máquinas também nem fornecendo nem dando energia para o fluido, então a gente já pode finalizar aqui a nossa equação da energia. P2 é velocidade média do ponto 2 ao quadrado mais a altura do ponto 2. O que a gente já pode dizer aqui então? Ele diz que vai ter uma queda de pressão entre esses dois pontos aqui, tá? Então, P1 e P2 vai existir.
Eu não sei o valor, tá? Mas tem uma queda de pressão aqui. Tudo bem. Já posso dizer o seguinte: a velocidade média. Opa, aí você me deu um problema aqui, meu querido. Não faça isso não, tá? O que ele disse pra gente? Eu já sei de cara que a velocidade média do ponto 1 tem que ser igual à velocidade média do ponto 2. Por quê? Uma vazão e a seção transversal é a mesma, tá? Então, a velocidade ela tem que ser igual. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. As alturas também serão as mesmas, tá? São dois pontos que eu fui bem certeiro em relação a isso. Eu tomei esses pontos aqui no eixo da minha tubulação, tá? Então a gente já sabe que a altura desses pontos vai ser igual, então Z1 vai cortar com Z2. Espera aí, meu querido, não apaga não. Isso foi eu errando aqui na caneta. Então, como é que vai ficar a nossa equação da energia? A gente vai ter o seguinte: P1 menos P2 dividido por ρg é igual a perda de carga distribuída, o nosso HD. Essencialmente, P2 foi para cá e HD foi para lá. Então, ele está interessado em saber, tá? A queda de pressão, tá? Vamos reorganizar isso daqui para colocar o nosso objetivo em foco. Essa queda de pressão P1 menos P2, eu vou chamar de ΔP, tá? Essa queda de pressão. Isso vai ser igual a HD que multiplica ρg, tá? Então, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. O nosso problema agora é calcular, tá, essa perda de carga distribuída. E essa perda de carga distribuída, a gente sabe como se calcula. É só aplicar a equação de Darcy-Weisbach. Fator de atrito de Darcy, comprimento de tubo reto dividido pelo diâmetro, velocidade do escoamento ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas aqui. O seguinte, deixa eu só pegar o diagrama de Moody, que eu joguei lá no canto. Tá aqui o diagrama de Moody, né? O diagrama de Moody, ele é bom, tá? Ele vai ser... Eu uso bastante as calculadoras na internet, mas o diagrama de Moody, ele vai ser muito bom para responder essa pergunta, porque a gente consegue fazer de uma forma visual. Você consegue fazer usando a calculadora? Você consegue fazer usando a calculadora. Só que aí você vai ter que chutar e atribuir valores e depois você vai observar, tá, conforme o fator de atrito ele se comporta, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, tá? Ele está interessado em saber, tá, qual vai ser a queda de pressão quando a gente estiver no escoamento completamente turbulento, tá? Que é essa zona aqui marcada, perdão pelo Illustrator aqui apontando peripécias, mas ele está interessado nisso. Se eu usar a ferramenta caneta, ele não faz bagunça. Ele quer saber, então, qual é o valor de número de Reynolds, tá? Que vai fazer com que a gente esteja aqui, tá? O problema, eu posso ter vários números de Reynolds diferentes. O que eu preciso ter também? Eu preciso conhecer a rugosidade relativa, tá? E a gente conhece a rugosidade relativa para esse escoamento, tá? O que a gente tem, então? Deixa eu só... Então, vamos colocar Reynolds lá embaixo. Diagrama de Moody. Pronto, tá aqui. Esse aqui, senhoras e senhores, é o diagrama que a gente vai usar para encontrar a rugosidade relativa do nosso material, tá? O que ele disse lá no comando para a gente? Ele disse que essa é uma tubulação de ferro galvanizado, senhoras e senhores. Se você colaborar, meu querido, eu agradeço. Pronto, é uma tubulação de ferro galvanizado. Cadê a curva? Curva, são todas retas, né? Eu continuo insistindo nisso. Essa aqui é a reta do ferro galvanizado. É ela? Não, tá errado aqui. Essa aqui, pronto. Eu acabei indo de uma reta para outra.
Bom, se eu colocar assim numa boa espessura, fica fácil de vocês enxergarem. Pronto, essa aqui é a reta do ferro galvanizado. Qual é a rugosidade do ferro galvanizado? 0,305 pé, tá? Essa é a unidade da nossa rugosidade aqui nesse diagrama. Tudo bem, então vamos deixar essa informação registrada aqui, tá? Epsilon é igual a 0,305 pé. Mas eu sei que se eu multiplicar isso pelo 3048, que é o nosso fator de conversão, a gente vai ter que a rugosidade do ferro galvanizado é 0,01524 centímetros. Então, a rugosidade relativa para esse caso vai ser o seguinte: 0,01524 centímetros, e a tubulação ela tem diâmetro de 5 centímetros. Então, é 0,1524 divide por 5 centímetros. Então, a rugosidade relativa para esse caso será 0,03048, tá? Eu vou aproximar isso como sendo 0,003, tá? Para a gente poder, ó, por que eu estou aproximando? Olha aqui, ó. Eu não vou conseguir achar 0,003048 aqui, mas 003 a gente provavelmente consegue. Como a gente vai conseguir fazer isso? Eu acho que eu consigo selecionar. Espera aí. Desagrupar, por favor. Eu acho que eu consigo selecionar você, colocar você numa cor laranja e você também colocar você numa cor lilás. Não, vamos botar você no verde. Pronto. Aí, ó. Por isso que ai, gente, eu me amo. Eu sou top. Eu sou top. Eu não sou top. Enfim. Eu sou maravilhoso. Eu sou tudo. Socorro. Eu sou demais. Não é todo dia que a gente consegue fazer isso, tá? Editar o diagrama de Moody, assim, colocá-lo colorido. Gente, por que eu resolvi, eu vim aqui e selecionei, tá, essas duas curvas? Eu não tenho 0,003 aqui, mas eu sei que está exatamente entre o 004 e o 002, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, vamos colocar a caneta vermelha, eu vou ter uma curva intermediária, tá? Que vai chegar aqui no meio. Eu vou ter uma curva intermediária, tá? Não achem que eu consigo desenhar aqui perfeitamente. Pronto. Essa curva intermediária vai ser o 003, tá? Que a gente está interessado. E agora, se eu trazer aqui para baixo, ora, a partir daqui para frente, eu tenho a zona inteiramente rugosa. Então vamos lá, ora, traz aqui para baixo. A gente leu aqui, a gente vai ler o seguinte, a gente vai ler 4,5, isso aqui representa 4,5 que multiplica 10 elevado à quinta, tá? Muito cuidado com as unidades desse diagrama de Moody. Aliás, nem é a unidade, é essas potências de 10 aqui, ó. Isso aqui é 1 10 à quinta, 2 10 à quinta, 3 10 à quinta, 4 10 à quinta, 5 10 à quinta, tá? Toda essa faixa aqui que eu peguei é 10 elevado a 5. Então, nós descobrimos o número de Reynolds, tá? E a gente também já sabe qual é o fator de atrito nesse caso, tá? Vamos trazer para cá, a gente vai obter o seguinte. Pronto. O fator de atrito vai ser, deixa eu diminuir um pouquinho a ponta da caneta aqui, olha. Nós vamos ter 0,025, isso aqui é o 0,030. Então, isso aqui é o 29, 28, 27, 26, tá? Então, nós descobrimos aqui duas coisas, tá? Nós descobrimos duas coisas importantes
que vão ajudar a gente nesse problema. Nós descobrimos que Reynolds, tá? Sabemos o número de Reynolds para esse escoamento, tá? Reynolds é igual a 4,5 10 elevado à quinta, e nós sabemos que o fator de atrito F vai ser 0,06. Por que eu estou achando esse Reynolds? Ora, gente, equação de Darcy-Weisbach, tá? Eu não mencionei isso até agora, mas a gente precisa encontrar isso daqui. Então, o que a gente conhece? A gente já tinha comprimento, diâmetro e 2 vezes a gravidade. Se a gente propõe escoamento hidraulicamente rugoso, e ele está interessado em saber a mínima queda de pressão, tá, para o escoamento hidraulicamente rugoso, por que eu selecionei aqui em especial? Eu poderia ter selecionado qualquer um desses valores aqui, tá? E eu estaria obtendo um escoamento hidraulicamente rugoso do mesmo jeito, tá? Mas ele está interessado na menor queda de pressão, tá? Então, eu vou ter que pegar o menor número de Reynolds, porque com o menor número de Reynolds eu vou obter a menor velocidade, e com a menor velocidade eu obtenho a menor perda de carga, tá aqui. E com a menor perda de carga eu obtenho a menor queda de pressão, tá? Eu não expliquei isso antes. Voltando aqui também, eu preciso do fator de atrito, que está aqui. Acabei de encontrar, e falta agora encontrar a velocidade do escoamento, para a gente poder elevar ao quadrado. Então, Reynolds é 4,510 à quinta. Então, dV ρ divide por μ é igual a 4,510 à quinta. Então, a velocidade média desse escoamento vai ser esse mesmo valor, multiplica por μ, divide por d multiplicado pela densidade. É isso mesmo, produção? É isso. Então, se a gente entrar aqui, a gente pode substituir os dados do problema e encontrar o valor de velocidade, tá? A viscosidade é 10 a menos 3 kg por metro segundo, o diâmetro é 0,05 metros e a densidade é 1.000 kg por metro cúbico. Com isso, vocês podem colocar a mão na obra. Vamos lá. A resposta que eu encontrei aqui foi 9 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade do escoamento. Tá? E aí a gente consegue entrar com essa velocidade lá no cálculo da perda de carga. E você acabou de fazer uma desgraça. Tá? Você fez duas aqui. Socorro. Tá tudo bagunçado. Então, lembra lá do seguinte. HD é F L sobre D V ao quadrado divide por 2G. E agora nós temos todas as informações. O fator de atrito é 0,026, o comprimento é 30 metros, o diâmetro é 0,05 metros, a velocidade do escoamento ao quadrado é 9 ao quadrado, e embaixo o nosso velho 2 vezes a aceleração da gravidade. Com isso, a gente pode calcular HD. Então, mãos à obra. Eu já adianto aqui que a perda de carga
distribuída vai ser 64,42 metros. Com isso, agora fica fácil a gente resolver o nosso objetivo, que é calcular o ΔP, tá? Então, ΔP vai ser perda de carga distribuída que multiplica ρg. Então, nós vamos ter 64,42 que multiplica 1000, que multiplica 980,665. Então, mãos à obra. O resultado final que a gente vai encontrar é 631,74 kilopascal. Tá? Maravilha, então. Esse é um exercício, ele não é um exercício complicado. Tá? Os cálculos aqui que a gente fez foram cálculos fáceis. O problema não é fazer conta, o problema é raciocinar o exercício. Então, só para recapitular aqui o que está acontecendo, eu montei o meu sistema aqui, propus 2 pontos para a gente aplicar a equação da energia, tá? Reconheci que essa queda de pressão que ele está interessado em obter vai ser proporcional à perda de carga, tá? E aí eu preciso calcular essa perda de carga. Farei isso pela equação de Darcy-Weisbach, tá? A gente vai ter um fator de atrito que depende da rugosidade relativa e do número de Reynolds, que por sua vez depende da velocidade do escoamento, que também aparece ali na equação de Darcy-Weisbach. Claro, nesse problema a velocidade do escoamento ela não é dada, mas ele disse uma coisa que é tão bom quanto, que é essa ideia de que o escoamento ele é completamente turbulento, tá? Ou hidraulicamente rugoso, é a mesma coisa, tá? Com isso eu consigo encontrar um número de Reynolds e também encontrar um fator de atrito, e conhecendo o número de Reynolds eu sei a velocidade do meu escoamento. E com isso eu derrubo esse castelo de cartas, que é esse problema, tá? Resolvo a perda de carga e aí a queda de pressão ela sai fácil. Vamos dar continuidade aqui a um problema mais clássico que diz o seguinte: na instalação da figura, essa figura aqui que está bem grande, determine a potência da... E minha cara está na frente, eu acabei de perceber, mas eu acho que dá para fazer aqui de um jeito um pouquinho diferente. Pronto. Olha só se não dá. Vamos lá. Na instalação da figura, determine a potência da bomba necessária para produzir uma vazão, tá, de 15 litros por segundo, considerando uma eficiência ETA de 60%. Os dados são os seguintes. O fluido que está escoando nesse escoamento, então agora eu estou aqui embaixo. O fluido que está escoando nesse caso é a água, que tem densidade e viscosidade conhecidos, tá? A tubulação é uma tubulação de aço comercial. A sucção ela tem diâmetro de 4 polegadas com uma válvula pé e um joelho de 90 graus comum. E a tubulação de recalque ou descarga tem diâmetro de 2,5 polegadas, tem uma válvula borboleta em 5, em 6 e 7 tem um joelho comum, tá? Então ele está listando aqui os acidentes. Em 8 tem uma entrada de tanque, tá? Então esse é um problema clássico, tá? Que a gente tem que resolver. Deixa eu só mudar aqui meu cantinho. Pronto, tá. O que a gente pode fazer, então, para resolver esse problema? O nosso problema é encontrar a potência da bomba. Deixa eu rabiscar aqui. A potência da bomba, como é que a gente calcula? A gente calcula, o ΔPQ dividido, não é ΔPQ não, né? Só ΔP
vezes Q. Pronto. Dividido por eta, tá? Mas para isso eu precisaria conhecer a diferença de pressão entre esse ponto 3 e esse ponto 4 aqui, tá? O que esses pontos representam? A entrada e a saída da bomba, respectivamente. Como eu não tenho essas informações, é possível obter, tá? Como? Só porque eu entrei agora, eu dei a corda e agora eu vou me enforcar. Vamos lá. Você faz um balanço de energia entre esse ponto aqui e a entrada da bomba, e depois você faz um balanço de energia entre esse ponto aqui e a entrada não no caso a entrada do tanque, mas aqui em cima, tá? Você fazendo um balanço de energia aqui e aqui, você consegue achar a diferença de pressão entre a bomba e com isso você calcular a potência. Mas isso é complicado, tá? É mais trabalhoso. É possível fazer, funciona, mas é trabalhoso. O que a gente pode usar? A gente pode usar uma outra fórmula. ρg, vazão de operação, a carga de operação da minha bomba, dividido pela minha eficiência eta. Agora eu só preciso encontrar essa carga de operação aqui da bomba, que a gente vai calcular, tá, a partir do balanço de energia. Perfeito? Então, o meu objetivo agora é, na verdade, encontrar isso aqui a partir pelo balanço de energia. Tá? Ou equação da energia mecânica para o fluido real. Tá? Enfim, é tudo a mesma coisa no final das contas. Então, vamos colocar aqui o nosso ponto número 1 e vamos colocar aqui em cima o ponto que eu vou chamar de ponto número 2. Tá? Como é que vai ficar, então, o balanço de energia? E agora eu vou voltar, vou flutuar para a minha posição mais normal, mais usual, que é o seguinte. Como é que vai ficar, então, o nosso balanço de energia? A gente vai ter a pressão do ponto 1 divide por ρg mais velocidade média do ponto 1 ao quadrado divide por 2g, a altura do ponto 1, menos a perda de carga total, mais a carga fornecida pela bomba, pressão do ponto 2, divide por ρg, velocidade do ponto 2 ao quadrado, 2g, altura do ponto 2. Tá. O que a gente pode fazer aqui, então? Eu posso falar o seguinte, tá? A pressão do ponto 1 vai ser igual à pressão atmosférica, a velocidade média do ponto 1 vai ser igual a zero, tá? Porque é um ponto que eu tomei na superfície livre de um reservatório de grandes dimensões. E a altura do ponto 1 vai depender do referencial que eu vou adotar. Dá para perceber aqui facilmente que todas as minhas informações de altura elas são cotadas a partir do meu referencial de altura, que é a bomba, tá? Então, com isso aqui, a gente tem Z apontando para cima, tá? Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Desse modo, a altura do ponto 1, senhoras e senhores, é menos 2 metros. Vamos fechar aqui, então, a pressão do ponto 2 já foi dado aqui, tá? Ele deu a pressão dessa câmara aqui, mais a pressão de um gás aqui no interior dessa câmara, tá? E eu falo que é gás porque, e aí eu não coloquei isso no comando, mas esse livro que eu usei como fonte usa esses pontilhados aqui para dizer que é um gás. Enfim, gás a gente trata como gás ideal, tem toda a mesma pressão, então a pressão do gás vai ser essa mesma pressão aqui do ponto 2, tá? Então a pressão do ponto 2 é 0,2 megapascal, também conhecido como 200 quilopascal. A velocidade do ponto 2 também vai ser igual a zero, porque é um tanque de grandes dimensões, e a altura do ponto 2, de acordo com o nosso referencial de altura, vai ser 10 com 1, vai ser 11 metros de altura. Com isso, eu já posso fazer aqui, operar algumas simplificações. Isso aqui e isso aqui vai embora. E lembrando que o nosso objetivo é encontrar o HF. Então, HF
vai ser igual ao seguinte: a pressão de 2 menos a pressão de 1, divide isso por ρg, tudo bem, soma a altura de 2, tira a altura de 1, tá? Mais a perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada. E o que a gente tem que perceber aqui? Eu já adianto o seguinte: a tubulação é toda feita de um mesmo material, mas a sucção e o recalque eles têm diâmetros diferentes. Então, vão ter velocidades diferentes, apesar da vazão ser a mesma, tá? Isso é completamente esperado. Desse modo, eu preciso dividir, tá, as minhas perdas de carga. A gente vai ter a perda distribuída da sucção, a perda localizada da sucção, a perda distribuída do recalque e a perda localizada do recalque. Tá? Nós vamos ter então que calcular 4 perdas de carga diferentes por causa dessa questão da vazão. Então, só para adiantar, nós temos as pressões aqui, nós temos as alturas. O nosso único problema aqui é encontrar as perdas de carga, tá? Então, a primeira coisa que eu vou querer resolver aqui é o seguinte: é a questão das perdas de carga distribuídas, tá? Esses dois HDs aqui que a gente precisa calcular. Como é que a gente vai fazer essa perda de carga distribuída aqui? A gente vai fazer da seguinte forma: a perda de carga distribuída para a sucção vai ser o fator de atrito da sucção, o comprimento de tubulação da sucção, o diâmetro da sucção, a velocidade do fluido na sucção ao quadrado, dividir isso por 2G. Tá? Então, vamos colocar a mão na obra para dizer o seguinte: o comprimento da sucção, ele disse lá, não, tá? A gente pode medir a parte, mas a gente consegue arrancar, não está no comando, mas está no desenho, tá? Qual vai ser o comprimento de tubulação? Qual vai ser o comprimento de tubo reto? 5 com 2 com 1, tá? Também conhecido como 3 metros. E vamos lá, só um detalhe, tá? Porque eu vou dar aquela... Vamos dar aqui aquela pausa de sempre, tá? Vamos dar uma pausa para conversar o seguinte. E eu já vi, é porque eu já vi esse erro ser cometido em períodos anteriores, então já vou deixar avisado. Tá uma confusão que às vezes acontece. A altura de ponto é diferente de comprimento de trecho de tubo reto, tá? Vamos pensar aqui nesse ponto número 1. O que esse ponto 1 tem? Comprimento de tubo reto, senhoras e senhores, é essa altura que separa o meu referencial, tá, do meu ponto. Então, é só isso. Trecho de tubo reto está relacionado com o caminho que a minha partícula de fluido ela vai percorrer. Então, aqui ele não está dentro de um trecho de tubo reto, tá? Mas quando ele passar pela minha válvula pé, começa a contar o trecho de tubo reto. Então, vai ter esse 1 metro aqui, esse 2 metros aqui e esse 5 metros aqui. Perfeito? Eu dei uma pausa aqui, pausa mesmo, eu parando, só porque chamaram... Agora que eu vi a mensagem que eu mandei a gravação errada lá no Drive, gravação da monitoria 34. Então, vamos que vamos aqui. Era só isso que eu queria falar para vocês, tá? Comprimento de tubo reto é diferente, tá, de altura do ponto. Então, para esse caso aqui, eu juro que eu fiz a conta, mas eu já esqueci a conta que eu fiz. Então, não estou conseguindo apagar aqui. A gente vai ter que vai ser 8. O comprimento de tubo reto, nesse caso, é 8 metros. O diâmetro da sucção é 4 polegadas, tá? 4 polegadas, se a gente fizer a conversão,
também é conhecido como 10,16 centímetros ou 0,1016 metros. O que mais a gente precisa aqui agora? A gente pode calcular a rugosidade relativa, tá? Deixa eu pegar lá de cima, que a gente já usou isso hoje. Eu posso colocar aqui embaixo, mas vamos ter que colocar na próxima folha. O que ele disse para a gente aqui, então? A tubulação é uma tubulação de aço comercial. Então, o aço comercial ele está aqui. E a gente pode usar, porque o diâmetro está em polegadas, e isso simplifica bastante a nossa vida. O nosso tubo ele tem 4 polegadas de diâmetro. Então, eu vou pegar aqui 4 polegadas, vou subir, tá? E depois eu vou puxar para a esquerda. Então, vamos que vamos. A gente vai ver que a rugosidade relativa é 0,304. Então, a gente consegue resolver, né, facilmente. 0,304, tá? Por fim, a gente tem que calcular o número. Vamos calcular também a velocidade da sucção, tá? A velocidade da sucção vai ser 4Q π diâmetro da sucção ao quadrado, tá? É vazão dividido pela área, tá? Isso a gente já conhece, se repete pra caramba. A vazão nesse escoamento é de 15 litros por segundo. Então, vai ser 4 que multiplica 15. 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. O π está aqui, o diâmetro vai ser 0,1016 ao quadrado. Desse modo, a velocidade média do nosso escoamento será, no caso da sucção, 1,85 metros por segundo. E claro, uma vez que a gente tem a velocidade média do nosso escoamento, fica bem fácil a gente calcular o número de Reynolds, tá? Que é dV/ρ divide por μ. O diâmetro é 0,1016 metros, a velocidade é 185, a densidade é 1000 e a viscosidade é 10 a menos 3. Então, se a gente fizer isso daqui, o número de Reynolds para esse escoamento será 188,976. Uma vez feito isso, a gente pode, só aqui no WhatsApp, vamos abrir aqui a nossa calculadora do fator de atrito de Darcy F. Vamos liberar aqui o bloqueador de anúncio. Pronto. Tá? A rugosidade relativa é 0,304 e o número de Reynolds 188,976. E a gente vai conseguir encontrar o fator de atrito 0,0184. Então, para esse escoamento, o fator de atrito da sucção, tá? Reynolds também vai ser da sucção aqui, tá? Só para ficar claro. O fator de atrito da sucção será 0,0184. Desse modo, a perda de carga distribuída da sucção será 0,0184, o comprimento é 8, o diâmetro é 0,1016, a velocidade do escoamento é 1,85 ao quadrado, é 2 que multiplica 980,665. Só um momento. É só porque já vão vir aqui instalar a bendita da fibra. Eu moro, não é um lugar fácil de achar. Mas, para variar, o técnico já era da Oi. Então ele já veio aqui em casa e já conhece meu endereço.
as coisas, né? A perda de carga distribuída da sucção vai ser 0,253 metros, tá? Então, deixar isso aqui registrado. Agora, a gente vai... O que falta fechar aqui agora? A próxima coisa é a perda de carga distribuída, tá, do recalque, que vai ser o fator de atrito do recalque, o comprimento da tubulação de recalque, o diâmetro da tubulação de recalque, a velocidade média do escoamento do recalque elevada ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos lá, o comprimento do recalque, a gente vai ter que ir lá no desenho ver, vai ser 50 com 10 com 1. Então, vai ser 61 metros de tubulação de recalque. O diâmetro da tubulação de recalque está lá, que vai ser 2,5 polegadas. Então, se a gente fizer aqui a conversão, a gente vai encontrar 6,35 centímetros ou, alternativamente, 0,0635. Maravilha! Nós também temos que calcular a velocidade média do escoamento no recalque. E a gente consegue fazer isso 4Q pi diâmetro do recalque ao quadrado. Então, vai ser 4 que multiplica 15, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, pi 0,0635 ao quadrado. Então, quando a gente bater essa conta aqui ao quadrado, nós vamos encontrar como velocidade média... Isso aqui ficou ridículo, né? Velocidade média do recalque vai ser 4,74. Lá vem ele de novo, 474 jacaré metros por segundo. Ótimo! Depois disso, nós podemos encontrar a rugosidade relativa, tá? Como é que vai ser, então? A gente pode usar o mesmo diagrama que está aqui do nosso lado, tá? Vai ser 2,5 polegadas. Então, tá aqui, sobe até lá em cima e depois puxa para a esquerda. A gente vai ver, então, que ε sobre d, como é o mesmo material, tá, vai ser 0,3065. Tá? A gente também vai ter que calcular o número de Reynolds para esse escoamento. Tá? dV ρ divide por μ. Deixa eu fazer isso aqui. Mais bonita? Pronto. dV ρ sobre μ. Então, o diâmetro é 0,0635. A velocidade é o nosso 474. A densidade é 1000. Estica essa barra aqui embaixo. Você quer me desacatar. E a viscosidade é 10 a menos 3 quilogramas por metro segundo a menos 1. Então, eu coloquei aqui errado, 474. Nós vamos encontrar aqui como resposta 300.990. Maravilha, então. Feito tudo isso, a gente pode partir para a nossa calculadora. A rugosidade relativa está aqui, o número de Reynolds está aqui, e agora a gente pode fechar aqui o fator de atrito, que vai ser 0,019. Então, o fator de atrito do recalque vai ser 0,019. Feito isso, fica fácil para a gente calcular agora a bendita seja perda de carga distribuída, tá? Assim fica melhor. A perda de carga distribuída do recalque, que vai ser 0,019. O comprimento é 61 metros, o diâmetro é 0,0635, tá?
só esticar esse colega aqui um pouco. A velocidade do escoamento vai ser 474 ao quadrado, embaixo 298066. E, portanto, vamos lá, eu não estou mais com o player de vídeo aberto. Eu estou aqui batendo a conta porque eu bati uma vez, achei um valor. Aí eu bati de novo, achei um outro valor. Como resposta, eu vou colocar aqui 20, e o Illustrator bugou, 20,91 metros, tá? Essa é a perda de carga que vai ser, então, observada, tá? Na tubulação da descarga, tá? E barra ou recalque. Chame da maneira que você julgar mais adequada. E aguarda o bendito aqui Illustrator começar de novo. Pelo menos a gente não tá. Eu acho que eu abri a pasta errada. Eu sinto que eu abri a pasta errada, o arquivo errado. Qual era a última? Estou fazendo a monitoria 42, eu não sei porque eu abri a monitoria 41. Aliás, a propósito, monitoria 42, a resposta de todas as coisas. Tá? Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, 20,91 metros. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai estudar a perda de carga localizada, tá? Na sucção e no recalque. Então, vamos que vamos, a gente vai ter o seguinte. A perda de carga localizada na sucção vai ser somatório dos acidentes localizados na sucção, velocidade da sucção ao quadrado, divide por 2G. A gente, então, vai ter que identificar os acidentes que estão presentes na sucção, tá? Então, a gente tem uma válvula de pé e um joelho de 90 graus. Eu estou aqui com a tabela de perda de carga aberta? Não, para variar, né? Vamos aqui, então. Cadê? Tá, aqui. Nós temos, então, joelho de 90 graus, padrão. O K dele é igual a 0,75. O bendito bugou de novo. Espera aí, estou colocando no lugar errado. O K dele aqui é 0,75. E a válvula pé, o K dela está aqui embaixo, é igual a 15. Então, a gente vai encontrar aqui, estranho, a gente vai encontrar aqui como resposta o somatório de K, ele vai ser 15,5. A velocidade da sucção está lá em cima, é 185, vai estar elevado ao quadrado, 2 que multiplica 980. Então, vamos bater a conta, senhoras e senhores. A gente vai encontrar como resposta 2,75 metros. Maravilha. A próxima coisa, deixa eu só colocar aqui, não vamos colocar aqui na ponta, porque aí sobe espaço.
para eu fazer a perda de carga localizada do recalque, que vai ser de maneira similar o somatório dos acidentes do recalque, velocidade do recalque ao quadrado, divide por 2g. Então, quais são os acidentes que a gente tem no recalque? É o 5, 6, o 7 e o 8. Tá? Então, no recalque, a gente tem o seguinte: nós temos uma válvula borboleta. Cadê a bonita aqui? Eu tô cegueta, não estou vendo. Pronto. Nós temos uma válvula borboleta. Tá? A válvula borboleta, ela está aqui. Ele não disse, mas eu vou assumir o seguinte: eu vou considerar que a válvula borboleta ela está completamente aberta. Tá? Então, o que é a válvula borboleta? Tá? Então, só porque a gente está aqui com o internet aberta, tá? Eu sei que eu tinha um pastorizador era do colégio, tá? Mas nos meus tempos era 2016, 2017, eu fazia apoio técnico, tinha um pastorizador com uma válvula borboleta, tá? E é mais ou menos essa a ideia aqui da válvula borboleta, tá? Tem essa imagem aqui, bem grande, pronto, tá? É justamente isso daqui. Você tem um disco, tá? Esse disco é preso num eixo e esse eixo você consegue girar, tá? Através de... Aqui no caso, você tem esse volante aqui que permite que você gire esse disco aqui e você consegue fechar o escoamento, tá? Então, tá aqui. Perceba que ele não fica aqui perfeitamente na vertical, tá? Ele sempre, então, vai causar uma pequena, tá? Mas vai existir alguma perda de carga. Então, como eu estou considerando aqui que essa válvula borboleta, tá? Ela está aberta, θ é igual a 0,5 e K vai valer 0,24. Então, a gente vai ter aqui 0,24. 6 e 7 são joelhos de 90 graus comum, então a gente já conhece. E 8 é uma entrada de tanque. A entrada de tanque ela acontece por baixo da superfície livre, então K vai ser 0,9. Então, a gente vai ter aqui 1,5 mais 0,24 mais 0,9. A resposta vai ser 2,64, que multiplica 474 ao quadrado, 2980665. Então, batendo as respostas aqui, a gente vai encontrar 3,024. Coloca aqui 302. 302 é rodoviária Alvorada. E aqui a gente pode pensar o seguinte: olha só como é que é o efeito da velocidade. O K na sucção é 15,75. É elevado, mas olha como é que você ter uma velocidade baixa do escoamento ajuda. O K aqui é muito maior, mas olha o K, a perda de carga é menor, tá, do que esse daqui. O K no recalque ele é pequeno, 2,64, mas como a velocidade é grande, faz isso aqui explodir. Então, só manter isso aqui em mente. A próxima coisa, então, nós já temos aqui tudo o que a gente precisa, tá? Nós temos todas as informações e agora a gente pode calcular finalmente o HF. Então, eu vou trazer isso daqui lá para baixo. Pronto, tá aqui. A gente agora tem subsídio para calcular HF. HF vai ser o seguinte: a pressão do ponto 2 é 200 kPa menos 101,3, multiplica por 10 a terceira, é kilopascal. O fluido que está escoando é água, tem densidade de 1.000 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade é 9,80665. As alturas dos pontos, Z2 é 11 e Z1 é menos 2.
mais 11, menos 2 vai ficar mais 2. E agora vai entrar aqui as perdas de carga que a gente calculou, tá? 0,253, 20,91. Tá. E aqui, 275 e 302. Estou com cara de 3. Ótimo. Com isso, a gente finalmente pode ver a carga que é fornecida para o meu sistema. A resposta que eu encontrei, e isso não foi intencional, porque eu nunca resolvi esse exercício, é 49,99, que eu vou arredondar para 50 metros. Com isso, fica fácil a gente encontrar a nossa resposta final, que é a potência da bomba, tá? A potência vai ser ρg, a vazão de operação dividido pela carga de operação dividido pela eficiência eta. Então, a gente vai ter aqui o seguinte: a densidade é 1.000 kg por metro cúbico, a gravidade é 9,8066 metros por segundo ao quadrado, a vazão é 15 litros por segundo, ou 10 a menos 3 metros cúbicos. É isso mesmo a vazão? É isso, é 15 litros. Tá. A carga é 50 metros. Estica um pouquinho. E o rendimento, a eficiência, eu nem lembro mais, ele considera 60%, tá? Aqui. Então, vamos colocar um 0,6, tá? Lembre-se que a eficiência ela fica sempre entre 0 e 1. Mãos à obra. Então, vamos lá, em menos de 10 segundos, a resposta é 12,258 watts. Tá? E aí, a gente fica com aquela questão, a gente não, essa aqui é uma bomba quando você quer trabalhar de potência elétrica, tá? Mas para comprar bomba, a gente não trabalha com a potência elétrica, a gente trabalha com o cavalo, tá? Então, vamos lá aqui na nossa tabela de conversão de unidades. Pior que essa conversão, ela não tem, tá? Então, vamos fazer aqui a pesquisa no Google. Um cavalo é 735,5 watts. Vou deixar isso aqui registrado. E você tira tudo do lugar, né, sua peste? Então, vou deixar aqui registrado. Um cavalo é 735,33 watts. Tá? Então, eu vou pegar esse resultado aqui. 2,258 divide por fator de conversão, e a gente vai ver que a potência da nossa bomba é 16, cavalos. Eu vou adiantar o seguinte, tá? Ele pede a potência, então a gente pode dar aqui como resposta, tá? Para ficar mais seguro, o que eu colocaria se tivesse uma prova? A potência ela vai ser arredondada para próximo valor inteiro, tá? E aí é 17 cavalos. Mas você não encontra a bomba de 17 cavalos. Você encontra a bomba de 20, tá? 20 cavalos você consegue. Então, quando você for procurar no catálogo da fabricante, vamos ver aqui, se bem que eu sou uma tudo de novo, mais uma vez, porque essa é a minha vida há quase uma semana. Vamos ver aqui. Eu acho que se eu voltar aqui. Só um momento.
Interrompi aqui de novo só porque vai chegar uma encomenda aqui embaixo. Gente, eu não tô exibindo não, tá? Chegar, a gente compra aqui pela internet uma vez a cada 6 meses, então tem que prestar atenção. Mais alguma coisa que eu tenha que falar em relação a esse exercício? Acho que mais nada. A gente pode ir então aqui para o próximo exercício que eu deixei separado. Temos só mais 2 aqui. Então, vamos que vamos. Ele diz o seguinte, tá? O próximo exercício é o 6.6. Uma bomba de óleo utiliza 25 kW de potência enquanto bombeia um óleo com densidade de 860 por metro cúbico com uma vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo. Os diâmetros da tubulação de entrada e de saída são 8 e 12 centímetros, respectivamente. Se o ganho de pressão causado pela bomba é 250 kPa e a eficiência do motor é 90%, determine a eficiência mecânica da bomba. Considere o fator de correção da energia cinética igual a 1,05. Essa questão aqui é interessante porque ela mostra separadamente isso daqui, tá? Minha cara tá na frente. É o seguinte, quando a gente dá aquele rendimento lá, a gente pressupõe o quê? Você pode colocar um medidor de corrente, tá? Só para mostrar como é que funciona aqui. Pronto, você tem aqui esses medidores de corrente aqui, tá? Que você coloca isso daqui, isso aqui abre no meio, tá? Tem alguma imagem dele aberto aqui? Pior que não tem, né? Vários desenhos aqui. Ai, Google, você tá decepcionando. Eu não tô vendo nenhuma imagem com isso aberto. Mas vocês tenham fé aqui no Pai, tá? Que dá pra... Isso aqui abre, tá? Você tem um gatilho aqui. Pronto. Tem um gatilho aqui, tá? E isso aqui abre. E você consegue conectar isso aqui no multímetro e medir a corrente. Vamos lá, então. Quando a gente passa aquela ideia de rendimento, a gente está tratando de rendimento elétrico para o rendimento aqui em efetivamente elevação de pressão do fluido, tá? Só que o que acontece? A gente tem várias máquinas conectadas aqui, tá? Primeiramente, a transformação de energia elétrica, tá? O que acontece aqui no motor? Você tem um motor, tá, elétrico. Então isso aqui você está usando do fenômeno de indução eletromagnética. O que acontece então? Eu já havia comentado, e vamos voltar lá nas anotações. Eu acho que é a primeira anotação da parte de bomba. Eu não estou aqui com a pasta aberta, porque eu não sei onde ficam as coisas do meu computador. Se eu voltar aqui, eu acho que fica melhor. Pronto. Essa anotação 38 aqui, ela é boa? Ela mostra o que está acontecendo? Mostra. Exatamente, tá? Isso aqui é bom, tá? Essa imagem aqui é boa para mostrar esse motor de lava-jato que eu havia mostrado para vocês. Que é o seguinte, aqui entra energia elétrica. Qual é a primeira perda de eficiência que a gente vai ter aqui? O fio, tá? Nesse caso aqui o fio é de alumínio. Então, tem uma resistência, geralmente é fio de cobre que a gente usa, mas cobre é caro. Então, o que o pessoal costuma fazer? Fio de alumínio. Funciona também. Tá, mas tenha noção que você vai ter uma perda de eficiência por causa da maior resistência elétrica. Tá? Então você tem o fio de alumínio, você tem aqui o bobianamento do motor, que é um fio. Então tem mais resistência ainda. Além desse bobinamento do motor, você está passando ali uma corrente, você vai gerar um campo magnético. Tá? Então essa transformação não é perfeita, porque você tem a permeabilidade, tá, do ar. Então você vai ter mais uma perda de eficiência. E esse campo magnético ele é transformado nesse núcleo aqui de ferro também, tá? Isso aqui é usado para dar mais força para o campo magnético e ele também vai entrar esse campo magnético vai entrar em contato com a bobina do estator. Então você tem uma perda do campo magnético por causa da distância que separa uma da outra. E aí lá no você vai do estator, da bobina do estator para a bobina do rotor. Na bobina do rotor, você vai induzir uma corrente que vai gerar ainda mais perda. E aí tudo bem, tá? Essa só é a parte do motor elétrico.
O que eu estou falando aqui? O que eu falei pouco importa. Mas cada etapa desse processo você vai ter perdas, tá? Então o motor elétrico ele é muito eficiente, ele é muito eficiente. Você consegue chegar em grande parte dos casos 95, 96% de eficiência. Tá? É muito eficiente, mas não é perfeitamente eficiente. Por isso aqui que você tem esse ventilador aqui em cima, tá? Querendo ou não, você vai gerar calor aqui dentro. Então, por isso que você tem esse ventilador aqui, tá? Se você ver aqui, vamos colocar aqui um exemplo aqui. Vou pegar uma bomba aqui qualquer de 4 cavalos. O ruim é que você não tem a vista traseira, tá? Mas aqui você não consegue ver nenhum deles de trás. Justamente atrás. Pronto, aqui, consegui, tá? O que você vai ver? Todos esses motores aqui, eles são vazados por trás, justamente para você poder passar ar e conseguir trocar calor por convecção. Então, tudo bem. Qual é a ladainha do final das contas? Esse motor aqui, ele tem um seu rendimento, tá? Para transformar essa energia elétrica em movimento de eixo, tá? E aqui também você tem um rolamento, e esse rolamento ele tem um certo atrito, e aí você vai desperdiçar um pouquinho mais de energia. A mesma coisa aqui, quando você chegar, você sai do motor, passa por esse rolamento, rodando esse eixo para chegar na bomba, tá? Na bomba, você vai ter o quê? Você vai ter um impelidor, tá? E esse impelidor, você vai ter um movimento, ali, um movimento circular, e ele não vai ser perfeito, ele não vai conseguir transformar aquilo perfeitamente em aumento de pressão, tá? Por quê? Porque você tem a questão do atrito viscoso das partículas de fluido. Então, essa que é a ideia, tá? Aquela eficiência eta que aparece nos comandos é a eficiência global da energia elétrica em aumento de pressão. Tá? Mas a gente pode dividir a nossa eficiência global em pedacinhos menores, tá? E tratar da eficiência de cada parte. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Ora, se eu conheço a quantidade de energia que está entrando e eu conheço a quantidade de energia que está saindo, porque eu conheço o ganho de pressão, tá? Ou seja, eu tenho a potência de entrada, eu tenho o ganho de pressão, com o ganho de pressão eu consigo calcular a potência aqui, tá? Eu tenho a potência da saída e eu tenho a potência da entrada. Então eu consigo encontrar facilmente a eficiência da transformação, tá? Eu só vou ter que reiniciar de novo o Illustrator porque a peste resolveu parar de funcionar, tá? Sinceramente, a gente vai de mal a pior. Ai, senhor. Vamos abrir tudo de novo mais uma vez, tá? Eu acredito também, eu já observei aqui, já está no lugar. Eu só mandar uma mensagem lá no grupo. Eu estou no grupo com a Cláudia aqui. Basta. E só um momentinho aqui de novo. Então, aqui, dando continuidade, vamos lá então resolver o nosso problema. Tá, já reiniciei aqui o bendito. Vamos lá então. Nós queremos saber, então, nós temos aqui uma potência. Eu usei P geralmente para a gente a pressão. Então vamos colocar aqui, nós temos uma potência de entrada, tá? Nós vamos ter aqui uma potência de saída, tá? Essa aqui é a direção no qual a energia se move. Eu preciso encontrar, então, essa potência de saída, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer isso através do balanço de energia. Como? Vamos colocar aqui um ponto número 1, vamos colocar aqui um ponto número 2 e aplicar, tá, a equação da energia entre esses dois pontos para obter o seguinte. É pressão do ponto 1 sobre ρg, velocidade média de 1 ao quadrado, divide por 2g, mais a altura do ponto 1, menos a perda de carga, tá? Mais o ganho de carga, porque você tem aqui essa bomba aqui fornecendo energia fluido, tá? Isso vai ser igual à pressão do ponto 2 mais velocidade de 2 ao quadrado
mais a altura de 2. O que a gente pode fazer então aqui? Em relação às alturas, eu vou propor o seguinte: a carga de altura ela vai ser pequena, tá? Porque bombas no geral elas não são coisas muito grandes, tá? Apesar dessa bomba ser bem grande, bem potente, eu posso te falar que o motor vai ser pequeno, tá? Digamos assim, essa carga de altura da bomba, do rotor da bomba, vai ser insignificante perto dos outros termos. Então, vamos fazer a seguinte consideração: a altura do ponto 1 é aproximadamente a altura do ponto 2, porque se isso é verdade, eu consigo cortar esse com esse, tá? Então, vamos lá, o seguinte: HF é igual à potência do ponto 2 menos a potência do ponto 1, divide por ρg, mais a velocidade do ponto 2 ao quadrado, menos a velocidade do ponto 1 ao quadrado, tá? Divide por 2g, mais ht, e é tudo, tá? Vamos fazer aqui uma outra consideração também, tá? Vamos considerar que o comprimento de trecho de tubo reto aqui, ele é bem pequeno, tá? Então, essa parte aqui da bomba, da carcaça da bomba, ela é pequena, então as alturas dos meus pontos vão ser bem parecidas. E também, o que você tem de trecho de tubo reto aqui? É pouquinha coisa, tá? Porque eu só estou considerando realmente a bomba, e a bomba não é um trecho de tubo reto. Então, isso aqui, esse HT aqui também, vai embora. E aí a gente fica só com isso aqui, tá? O que falta então? Preciso encontrar a diferença de pressão. A gente tem 250 kPa. Um ponto importante é o seguinte, tá? Que eu acabei de ver aqui, que eu esqueci. Ele fala: considere o fator de correção de energia cinética igual a 1,05. É o alfa. Então, vamos corrigir isso aqui agora. Nós vamos ter alfa1 e alfa2 aqui. Tá? Como ele considerou o mesmo fator de correção de energia cinética, eu posso colocar o alfa aqui na frente. Perfeito. Agora sim, eu posso vir e encontrar as velocidades. Tá? A velocidade média do ponto 1 vai ser 4Q π diâmetro de 1 ao quadrado. Por sua vez, isso vai ser 4 que multiplica 0,1 e o diâmetro da sucção é 0,08. Então, a resposta que a gente vai encontrar vai ser 0,08 ao quadrado, vai ser 19,89, tá? Por fim, a velocidade média do ponto 2 vai ser 4Q π diâmetro de 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter 4 que multiplica 0,1 π. O diâmetro da saída dessa bomba é 12 centímetros. Então, vai ficar aqui 0,12 ao quadrado. Então, a resposta para isso, a velocidade vai ser 8,84. 884 sepetiba, tá? A unidade é, claro, metros por segundo. Ótimo. Vamos então aqui fechar essa conta para o valor de HF. O valor de HF é a diferença de pressão. É 250 kPa. O óleo que está escoando ali tem densidade de 860. Eu admito que eu já ia falar que era 1000, tá? Porque a gente usa muito a água. Mas aqui tem que prestar atenção para não errar por falta de atenção. O fator de correção da energia cinética é 1,05. A velocidade do ponto 2 vai ficar o seguinte: vai ser 8,84 ao quadrado menos 19,89 ao quadrado, divide isso por 2, que multiplica 980,66. Tá. É isso mesmo, produção?
É isso. Velocidade do ponto 2 menos a velocidade do ponto 1. Tá. Vai ficar 884 menos 1989. Perfeito. Então, vamos partir para o abraço, tá? Que é fechar a nossa conta. Vamos que vamos. A resposta que eu encontrei aqui vai ser 12,65 metros. Então, a potência, sim, tá? A potência lá, a parte mecânica da bomba, vai ser, tá? Peraí. Gente, sabe que é aquele momento onde eu percebo que eu estou fazendo merda? Por quê? Agora que eu me toquei do desperdício que eu estou fazendo, tá? A potência, ela é duas coisas. OG, Q, H dividido por eta. Mas o que a potência é? E eu acabei esquecendo. A potência, delta P, Q, por eta. Tá? E a gente tem esse ΔP aqui, meu Deus, é 250 kPa. Então é muito, mas muito fácil, tá? A gente calcular a bendita dessa potência. Então esses dados aqui que ele deu simplesmente não são dados importantes, tá? Ou são. É bom a gente pensar um pouquinho aqui nesse caso, tá? É bom pensar aqui com carinho nesse caso. Não, vai ser essencialmente a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, vamos lá? A gente pode calcular essa potência aqui. Então, potência vai ser 200. A vazão é 0,1 e o rendimento. Já sei, já sei qual é o problema. Já sei. Eu não tenho o rendimento. Eu não tenho rendimento. Então, senhoras e senhores, eu falei merda duas vezes. Para variar, eu falei bosta duas vezes, tá? Esse caminho que eu estava seguindo antes, por incrível que pareça, ele é o caminho certo, tá? Mas por quê? Ora, vai juntar essas coisas que eu falei. A potência na saída vai ser ρ, G, tá? Então, vamos colocar aqui a densidade: 860,980,665. A vazão vai ser 0,1. A carga é 12,65. Divide pela eficiência eta, tá? Mas a potência de saída, perdão, ela também é ΔPQ sobre eta. Então vai ser aqui 250, 10 a terceira, que multiplica 0,1 metro cúbico por segundo, divide por eta. Ora, eu posso igualar essas duas aqui, tá? Eu posso igualar essas duas benditas. Vamos fazer aqui o seguinte: potência da saída é tá. Eu posso fazer o seguinte: a gente pode fazer uma substituição simples, tá? Ou melhor, isso aqui é um sistema de equação, né? Eu tenho aqui um sistema de equação. Estava pensando como é que eu ia resolver esse sistema de equação. O seguinte, pega essa segunda equação aqui, multiplica por menos 1.
e depois soma. Como é que vai ficar então o nosso sistema de equação? A potência da saída, vamos só resolver isso lá em cima, 860, 9, 80665, 01, 12, não, já deu erro aqui de sintaxe. 860, gravidade, 01 e a carga. A gente vai obter aqui como resposta 10.668,6 dividido por eta. E embaixo, vai obter o seguinte: a potência menos a potência de saída, 210 a terceira, que multiplica 0,1. Pronto. A gente vai ter aqui que isso vai ser 25.000 divide por eta. Tá? Mas isso aqui vai dar bosta. Isso aqui vai dar bosta. Não. O sistema está errado. Como é que uma... Tá. Eu posso encontrar 10.000 divide por eta vai dar uma potência. Mas se eu multiplicar só por menos 1, teria que dar a mesma coisa embaixo. Então, isso não funciona, tá? Isso aqui que eu pensei, isso não funciona. O que a gente pode aqui pensar, tá? Tá. Vamos fazer só pensar aqui mais um pouquinho. Vamos pensar mais um pouquinho, pensar com carinho. Ele considera aqui a eficiência do motor é 90%. Então, esse motor ele vai pegar 25 kW, 25.000, multiplicando pela eficiência. Quanto é que vai chegar aqui? Quanto é que vai entrar efetivamente na bomba? É 22,5 kW. Tá? Só vai entrar nisso. Então, essa é a potência que vai chegar na bomba. Ah, sim, não, agora sim, agora sim, agora é perfeito. Agora sai. Era isso que estava faltando aqui, tá? Essa potência, então, da parte mecânica da bomba, isso aqui é o 22,5 kW. Agora fica fácil a gente encontrar eta, tá? Eta vai ser igual a 860, que multiplica 9,80665, multiplica 0,1, que multiplica 12,65, divide 10 a terceira, tá? Esquece isso aqui que está embaixo. Vamos então bater essa conta aqui. A eficiência que eu encontrei aqui é 0,47. Tá? Então, o rendimento da parte mecânica da bomba é 47%. Perfeito? Tá, então, qual foi o motivo do exercício? Eu tenho certeza que vocês não entenderam bem e a culpa é minha, tá? Eu que não consegui organizar muito bem os conceitos na minha cabeça. Então, vamos recapitular aqui para entender o que está acontecendo, tá? A gente, então, propôs um balanço de energia, tá? Entre o ponto 1 e o ponto 2, entrada e saída da bomba. Resolvemos o balanço de energia, tinha que encontrar algumas velocidades aqui, tá? E essas velocidades a gente resolve a partir da definição de vazão, e nós encontramos aqui o HF, tá? A carga que é fornecida pela bomba. Esse HF a gente consegue relacionar com a potência. Que potência é essa? É essa potência aqui que está chegando efetivamente na parte mecânica da bomba, que é 90% dessa potência da rede elétrica, ou seja, 22,5. Então, a gente conhece esse valor aqui, reorganiza a equação e encontra a eficiência eta, que é 47%. Então, só para terminar aqui, já recebi mensagem aqui que daqui a pouco vão vir aqui fazer essa internet. Enfim, vamos lá. Esse exercício 6.7 ele diz o seguinte: a água escoa com uma vazão Q de 0,035 metros cúbicos por segundo em um tubo horizontal cujo diâmetro, tem um errinho aqui, tá? Esse não era para ter.
cujo diâmetro é reduzido de 15 para 8 centímetros por meio de uma redução. Então, vamos fazer aqui o nosso desenho. Se você colaborar, eu agradeço, meu querido. Pronto. Temos aqui uma redução, tá? Pronto. Tá aqui. Se a pressão no eixo da tubulação é 480 kPa e 445 kPa antes e depois da redução, respectivamente, então vamos colocar aqui a nossa redução, tá? Nós vamos ter uma pressão aqui que é 480 kPa. Nós vamos ter uma pressão na saída que é 445 kPa. Maravilha. Ele quer saber a perda de carga. Em outras palavras, ele está interessado em obter o HS para esse acidente. Ele considera que o fator de correção da energia cinética é igual a 1,05. Então, vamos chamar esse ponto aqui de 1, chamar esse ponto aqui de 2, e a gente vai ter, de acordo com a equação da energia, P1 dividido por ρg, velocidade média de 1 ao quadrado sobre 2g, mais a altura de 1 menos HS é igual à pressão de 2, velocidade de 2 ao quadrado, a altura de 2. Tudo bem, os pontos são todos tomados no eixo, tá? A gente não vai ter nenhum problema com a altura. As outras coisas a gente consegue descobrir. Como? A velocidade média do ponto 1, só para deixar aqui registrado, vamos colocar os diâmetros, tá? Esse diâmetro aqui é 15 centímetros. Esse diâmetro aqui, meu querido, o que você fez? Desnecessário. Esse diâmetro aqui igual a 8 centímetros. Ponto. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. A velocidade média do ponto 1 vai ser 4Q pi diâmetro de 1 ao quadrado. Então, quanto é que a vazão? É 0,035, né? Então, é 4 que multiplica 0,035. Diâmetro é 0,15 ao quadrado. Então, fazendo aqui essas contas, 0,15, nós vamos ter que a velocidade antes da redução é de 1,98 metros por segundo. A velocidade média de 2 vai ser de maneira similar, 4Q pi diâmetro de 2 ao quadrado. Só que o diâmetro agora vai cair para 8 centímetros. Então, 4 que multiplica 0,035 e que multiplica 0,08. Isso vai estar elevado ao quadrado. Então, fazendo aqui as contas, nós vamos encontrar como resposta que a velocidade é 6,96 Meyer Praia do Dendê. Vamos lá, então? Conseguimos colocar agora o nosso objetivo em foco. HS aqui, a perda de carga localizada, vai ser igual a P2 menos P1 dividido por 2G mais... aqui é ρg. Nós vamos ter V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado divide por 2G, tá? E é só isso que a gente precisa. A perda de carga, portanto, será da redução, a pressão de 2 é 445 menos 480. Então, a pressão diminuiu, tá? Ao longo dessa redução. O que é esperado, tá? Isso vai ter implicações no sinal do HS? Não. Por quê? Porque a velocidade, olha só o termo de velocidade, é 6,96 ao quadrado menos 1,98 ao quadrado. Essencialmente, isso aqui é 7 ao quadrado
49 menos 4, tá? Então, esse termo aqui de velocidade, ele mais do que compensa, tá? Essa queda do termo de pressão aqui. E 2980665, tá? Então, batendo aqui as respostas, vamos que vamos. Então, só porque eu vi aqui que deu um probleminha, isso aqui é menos 3,57. Vamos lá, eu acho que eu fiz um erro de sintaxe. 696 menos 1,98 ao quadrado, divide isso. 2980665 mais 2,27. Então, o que eu falei acabou que não se concretizou, tá? Temos algum problema aqui. Ah, claro que a gente tem um problema. Eu não coloquei o fator de correção da energia cinética, de novo, tá? A gente vai ter aqui um alfa 1, um alfa 2, isso aqui vai juntar no mesmo alfa. Então, vai ser, preciso de um pouquinho mais de espaço aqui? Na verdade, não. 0,05. Eu acho que isso não vai resolver. 696 ao quadrado menos 1,98 ao quadrado divide a aceleração da gravidade, multiplica por 1,05. 238. Ainda não resolve, não compensa esse problema. 238. Então, alguma coisa aqui está acontecendo. A pressão é de 480, cai para 445, cai de 0,5 para 0,8. A vazão é 0,035. Estou errando aqui em algum lugar. Só pode. Deixa eu ver. 4,0 ao quadrado. Então, as velocidades estão corretas. 4 aqui no 0. Ao quadrado. As velocidades estão corretas. Então, qual é o fluido que está escoando? É a água, né? A densidade é 1000. 445 menos 40, 9, 0665. Eu não estou conseguindo ver onde é que está errado nesse problema aqui. Não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Eu vou consultar a fonte original. Eu acabei de olhando aqui com mais carinho. É só porque já vieram aqui colocar. Vamos passar. Cadê os nomes? Você fala assim, Luzinete, só para aproveitar, porque minha mãe é abusada. Oi, minha velha. Oi. Ih, tô feia. Fala, cadê os homens? Estão lá, mexendo lá no cabo deles. Eu vou aqui terminar minha monitoria, porque você é abusada. Porra, vocês são burros, né? Pô, já era pra ter acabado com essa porra já. Porra, isso aí já tá enchendo o saco, porra. É verdade, tá sol, vamos pra praia, vamos tomar cerveja. Hashtag prioridades. Enfim, vamos voltar aqui, porque é relevante. Qual foi o erro que o monitor de vocês cometeu? Erro de sinal. Olha só. Vamos passar esse HS de membro para ficar positivo. Como é que fica? Fica P1 menos P2 e V1 menos V2. Por isso que está dando esse erro aqui, tá? Então, na verdade, é P1 menos P2. Por isso que está dando essa diferença.
e aqui fica V1 menos V2. Vai ficar, então, 480 menos 445. E aqui a gente vai obter 198 ao quadrado menos o 696. E agora a gente finalmente pode bater essa conta aqui. Olha, eu estou aqui com os 7 PDFs abertos. Olha só, hein? Você vai mudar efetivamente é os sinais aqui, mas eu bati a conta de novo para a gente ter certeza. Mais 357 menos 238, a gente vai obter 1,19 metros, tá? Então, essa é a perda de carga que é introduzida, tá, por esse acidente, tá? Então, a primeira coisa que eu quero deixar é muito obrigado pela presença, tá? Enquanto o computador aqui convertendo, nós fomos aqui nesse caso até a página número 8, o querido vai mandando as anotações para a internet. Eu estou levando meu português para vocês, isso será pago, tá? Vou continuar aqui gravando mais um minuto sobre esse assunto, mas é só isso. Muito obrigado pela presença e até a